Pai Senhor, tudo bem, gente? E aí, vamos meditar mais um pouco na palavra de Deus? Hoje eu queria externar um pouco da minha alegria por causa desse momento que eu estou vivendo, onde mais uma vez, eu me alegro com a chegada de um filho. Primeiro foi a Manu, agora o Pedro. E eu queria meditar nisso, pois nesses dias muitas pessoas, amigos, irmãos, familiares, me parabenizaram. E no meio de toda essa festa, de toda essa alegria, eu também percebi uma coisa, que quando eu falava assim, agora é a sua vez, agora está na sua hora de ter um filho. Muitos amigos meus, não quero ter filhos. Né? Claro que na Bíblia está bem claro para nós, em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, E que nós não devemos ficar forçando a barra com relação a isso na vida dos nossos amigos, porque cada um sabe o momento propício para isso, E Deus também, acima de tudo, sabe o tempo certo dessas coisas acontecer. O que eu queria meditar com você é que é plano de Deus um casal gerar vidas, é um propósito de Deus para a humanidade e é uma bênção muito grande. Queria meditar com você em alguns versículos da palavra de Deus que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 7 ao 12, que diz assim: Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só, e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riqueza, nem diz: Para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha a ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eis aí a palavra de Deus. Acredito que você já tenha lido ou ouvido falar sobre ela, mas eu gostaria de falar do propósito de Deus para todo homem, que foi que o homem não vivesse só. Geralmente nós, quando ouvimos falar sobre esta passagem bíblica do livro de Gênesis, que o homem estava sozinho, sempre vemos alguém romantizar aquela cena dizendo que Adão estava triste, porque Adão olhava para os animais, o macaco tinha a macaca, o leão tinha a leoa, E ele lá estava sozinho, triste, choroso, e Deus viu Adão triste e aí fez uma mulher para ele, Isso não é verdade. Adão não estava triste, a Bíblia não fala isso. E quando nós pregamos assim, isso é uma heresia muito grande. Na verdade, foi o próprio Deus que viu que não era bom o homem estar só. Acredito eu que Adão não sentia falta. Como você vai sentir falta de uma coisa que não existe, Deus viu que não era bom o homem estar só, porque senão, se o homem estivesse sozinho no mundo, imagina, Deus criou o homem com inteligência, criatividade, com capacidades, e os animais diferentes do homem. Ou seja, o homem seria o centro do mundo, o mundo seria o seu domínio. Só que Deus não queria que fosse assim. Deus não queria que o homem se sentisse no centro de todas as coisas. Então, por isso Deus viu que não era bom o homem estar só. Então Deus criou uma pessoa. Antes de nós enxergarmos a mulher, aquela que seria a esposa, aquela que se relacionaria sexualmente, nós precisamos enxergar Deus entregando uma pessoa para que o homem pudesse viver junto, em comunidade, para que o homem tivesse o cuidado de servir a outra pessoa, e não somente a si mesmo. Então, o propósito de Deus com a chegada da mulher não foi só satisfazer ou preencher o vazio que existia em Adão. Eu não vejo esse vazio em Gênesis. Na verdade,
Foi o próprio Deus que viu que não era bom que o homem vivesse só. Hoje, nós ainda encontramos algumas pessoas que você fala assim, poxa, e aí, vai casar? Eu não. Eu quero viver minha vida, não quero ter que ficar dando satisfação para ninguém. Eu quero fazer minhas coisas, comprar minhas coisas. Geralmente, esse pensamento está atrelado a um sentimento egoísta, de alguém que quer viver somente para si. Quando o propósito de Deus, ao dar a mulher para o homem, foi para que esse não pensasse só em si. É claro que existem algumas exceções, que não é nenhum pecado alguém passar toda a sua vida sem se casar. Isso o próprio Jesus disse que é um dom. E também não precisamos nos apressar para esse momento, porque como diz Eclesiastes 3, existe um tempo determinado para todas as coisas. Mas precisamos tomar esse cuidado. Se a motivação do nosso coração em não ter um relacionamento é o fato de nós não querermos dividir o que temos com ninguém, de não perdermos a nossa liberdade por causa do outro, quando Deus deu a mulher ao homem, exatamente isso aconteceu. O homem passou a se preocupar mais com o outro do que com ele. Esse era o dever do homem. O homem precisou deixar de olhar um pouco para si e começar a olhar para ela, né? E graças a Deus ele se enxergou nela. Ele disse, carne da minha carne, né? Osso do meu osso. Agora eu e você somos um, né? E esse era o propósito de Deus, nos tornar um. Esse é o propósito de Jesus. Ele disse, Pai, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo. Esse é o propósito de Jesus para nós, que nós sejamos um. Só que aí, se isso não for bem entendido, o nosso relacionamento ele pode estar fadado ao fracasso. Por quê? Quando Jesus ele começa a fazer discípulos, as pessoas começam a seguir a Jesus, Jesus ele deixa uma palavra que parece ser uma palavra dura, mas essa palavra ela resolve os problemas da nossa vida espiritual, resolve os problemas da nossa vida relacional, seja familiar, seja com os nossos amigos e também os nossos problemas em diversas áreas da nossa vida. Que palavra é essa? Que segredo é esse, Zé Carlos? Se vocês quiserem vir após mim, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Negar a si mesmo resolve muito dos nossos problemas. Resolve muito dos nossos problemas, inclusive dos nossos problemas conjugais. Porque se nós não aprendermos a viver esse princípio do Evangelho, o nosso relacionamento, o nosso casamento estará fadado ao fracasso. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer assim, né? Quando houve o divórcio, eu também tenho o direito de ser feliz. Eu vou ser feliz. Então, ela começa a pensar em si. E o propósito de Deus para o casamento é você ter a felicidade de fazer o outro feliz, né? É claro que se isso não acontecer de forma recíproca, alguém, ainda que por um tempo ou por um longo tempo, vai sofrer as consequências de ambos estarem juntos, mas não viverem esse propósito de fazer o outro feliz. Só que aqui no livro de Eclesiastes, o sábio ele nos deixa um conselho muito bom, que existem pessoas que são sozinhas e não tem ninguém, né? Isso está no versículo 8. Não tem filho, não tem irmão, ou seja, se não tem filho, não tem marido, não tem esposa, não tem irmão, são pessoas sozinhas. E elas são exatamente como eu disse, olha, e contudo não cessam de trabalhar. São pessoas que querem ganhar, querem crescer, querem avançar, querem conquistar, mas não tem ninguém. E elas não conseguem perceber, né, aqui o que diz no versículo 8, que elas estão privando a sua alma do bem. Elas não se perguntam, para que eu estou trabalhando, cara? Para que eu estou me esforçando tanto? Se tudo é para mim. Elas estão privando a sua alma do bem. Se as pessoas entendessem que há um bem grandioso em poder viver em família, família é um projeto de Deus, é uma bênção de Deus. E quanta gente tem decidido viver a sua vida sozinha? Versículo 9, ele disse assim, melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um. Sabe? Se nós não entendermos esse princípio, que é melhor ser dois do que um, e isso não foi o sábio só que disse, foi Deus quem disse, não é bom que o homem viva só. Ou seja, melhor é que sejam dois.
porque tem melhor paga no seu trabalho. Olha o que o sábio disse. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Será que essa matemática, ela bate com a nossa matemática de hoje? Porque pensa comigo, se você tem um trabalho à vista e alguém te promete pagar aí R$100 por aquele serviço, e fala assim, ó, se você fizer esse serviço é R$100. E aí você chama alguém para trabalhar e vai ser 2 pessoas trabalhando, aí esses R$100 vai ficar 50 para cada. Será que houve lucro nesse trabalho? Onde você poderia ganhar R$100, mas agora você vai ganhar R$50? Se você não entender a matemática do reino de Deus, você não vai conseguir ser feliz na cultura do reino. Você vai entender que estar casado é um prejuízo, estar casado é um peso, é um fardo. Ter família, olha, custa muito caro e sempre isso vai te vir ao coração como uma coisa terrível. Por exemplo, quando nós decidimos nos casar, nós precisamos aprender esse princípio do negar nós mesmos para servir o outro, para cuidar do outro, para fazer o outro feliz. Isso significa renunciar a algumas coisas que gostamos. Zé Carlos, o que? Casar então eu deixo de viver? Não, você se adapta. Você vai ficar junto de uma pessoa onde os dois juntos vão entender o que é melhor para o relacionamento. E aí sim, juntos vão decidir o que é melhor, vão decidir o que precisa ser deixado, e isso não será motivo de tristeza, de sofrimento. Pelo contrário, toda essa renúncia vai ser por prazer. É como renunciarmos o mundo para servirmos a Deus. Nós renunciamos por prazer, porque entendemos o que ganhamos com essas renúncias. Entendeu? Outra coisa, quando nós casamos, renunciamos um pouco, negamos a nós mesmos. E quando nós temos filhos, negamos muito mais. Por isso, eu trago isso como uma experiência bem presente na minha vida nos dias de hoje. Já tem quase um mês que eu não durmo direito. Eu não consigo estudar para a faculdade, eu não consigo fazer muitas coisas. Mas todos os dias, né, eu olho para os meus filhos e eu tenho prazer. O prazer porque em tudo eu entendo que eu passo uma mensagem para o mundo e principalmente para os meus filhos. Por exemplo, o mundo ele precisa entender que Deus ele é Pai. E eu preciso ser um exemplo de pai para que os meus filhos, ao olharem para mim, entendam quem é Deus. E o mundo precisa entender que Jesus é como um marido em busca de uma noiva. E eu preciso ser esse marido que dá esse exemplo de amor, de cuidado, de zelo, né, pela minha esposa, de maneira que o mundo possa olhar para o nosso relacionamento, para a nossa família e enxergar em nós o plano de Deus para a humanidade. A própria Bíblia diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, não é nenhum segredo para nós a forma como nós devemos nos relacionar em família e como isso é abençoador. Então, na matemática do reino, nós não perdemos porque deixamos de ganhar 100 para ganhar 50. Porque quando eu ganho 50, minha esposa ganha 50, nós ganhamos 100 juntos. Quando eu, na minha família, por exemplo, agora nós somos 4, em vez de eu ganhar 100, eu ganho 25. A Luzia ganha 25, a Manu ganha 25, o Pedro ganha 25. Eu não fico triste porque eu podia ter ganhado 100. Não, nós ganhamos 100, só que nós ganhamos juntos. Essa é a matemática do reino, a cultura do reino. Então eu não saí perdendo. Só que existem pessoas que pensam tanto em si, estão tão presas nesse egocentrismo que não conseguem sentir o prazer de prosperar, de crescer, de avançar junto com a sua família. Isso precisa ser muito bem entendido, isso pode ser uma bênção para a sua vida. Versículo de número 10. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Então, ter uma pessoa não é um peso, não é um prejuízo. Ter uma pessoa é uma segurança de que amanhã você não estando bem, e isso é uma certeza para todos nós. Em toda a nossa vida, nós estaremos passando por momentos bons e estaremos passando por momentos difíceis. Quão bom é você ter alguém do seu lado. Versículo 11 diz também, se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só
como se aquentará? Isso aqui é muito profundo. Pode parecer simples, mas para mim é muito profundo. Porque se você estiver sozinho, você vai passar frio. Mas se você tiver alguém, você vai poder esquentar essa pessoa. Porque se forem dois, um aquentará o outro. Olha, cara. E esse princípio aqui é bênção para todos nós. Porque quando eu aqueço, eu aquento, né? Como diz aqui a palavra, a luzia, eu também sou aquecido. Se eu não entender e viver com prazer nessa compreensão do que a Bíblia está me ensinando, eu preciso ter prazer naquilo que eu faço para o outro, porque isso também volta para mim. Quando eu faço para o outro, eu também desfruto disso que eu faço para o outro. O que Jesus disse é que a melhor coisa é dar do que receber. Se eu não tiver prazer em oferecer, em aquecer, em cuidar, eu também não viverei, né, esse prazer, essa satisfação de ser cuidado. Então, eu queria deixar essa palavra de sabedoria, de conhecimento para você. Ele termina dizendo assim: e se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Fala sempre de 2 pessoas, fala sempre de 2, fala sempre de 2, e ele termina dizendo que o cordão de 3 dobras será mais difícil de ser quebrado. Claramente esse versículo está falando sobre Deus. E quando nós conseguimos viver em unidade, 2 conseguem viver em unidade, Deus, ele entra. Deus, ele faz parte. Deus, ele habita nesse lar, nessa família, nesse casamento. E eu vou dizer, sozinho até podem prevalecer contra você, mas juntos você vai resistir mais. E eu te digo, você não vai estar sozinho com um alguém. Vai ser você, esse alguém e o Senhor. Vai ser você, esse alguém, os seus filhos e o Senhor. Lute pela sua família. Entenda o propósito, negar a si mesmo. Quando Jesus disse isso, isso nos ajudaria a entrar no céu, isso nos ajudaria a viver um casamento abençoado, uma família abençoada, relacionamentos em amizades abençoadas, relacionamentos na nossa empresa abençoados. Tudo isso que eu estou tentando dizer para você aqui é baseado em toda a minha história. Já são quase 20 anos que eu estou junto com a minha esposa. E ao longo desses anos nós sofremos, choramos. Foi uma batalha muito grande para que nós pudéssemos aprender e valorizar a nossa família, né? Acredito que em toda essa história eu fui o que mais errei, né? Mas eu não conseguiria dizer o que eu estou dizendo aqui há 19 anos atrás. Com certeza eu não conseguiria. Hoje eu trago essas palavras como alguém, como sábio, que depois de viver longos anos da sua vida, ele conseguiu olhar para algumas coisas debaixo do sol. E ele conseguiu então ter um olhar mais crítico, um olhar mais analítico das coisas e dizer com precisão o que seria bom e o que não seria bom. Que você fique com essa palavra, que você medite em todas essas coisas. Eu tenho certeza que isso vai ser saúde para a sua alma, vai ser bênção para a sua vida, para os seus relacionamentos e principalmente para a sua família. Pensa nisso, que Deus te abençoe.